Bom dia, Pedro, também para você, para todos que estão conosco. Bom, o ano começou em Israel com ataques de foguetes desferidos desde a faixa de Gaza em direção a Tel Aviv. Segundo as forças de defesa de Israel, todos os foguetes foram interceptados e não houve vítimas. Mas o mais importante neste fim de semana foi a declaração do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmando que não vai renunciar, porque houve essa pergunta se tornou recorrente nas entrevistas coletivas do Netanyahu. Então o repórter mandou: o senhor vai renunciar? E por que isso? Porque cresce o incômodo e, em alguns casos, a indignação com o gabinete, porque não houve a capacidade de se antecipar ao que aconteceu no dia 7 de outubro. Apesar de toda a formidável rede de informações que Israel tem, inclusive utilizando drones para vigilâncias diárias na faixa de Gaza, apesar dos 4 bilhões de dólares que foram investidos ali na divisa entre Israel e Gaza, o ataque aconteceu e Netanyahu começa a ser cobrado cada vez mais fortemente por isso. Ele também afirmou que, além de não renunciar, não acredita que a guerra terminará em fevereiro, como havia dito recentemente seu ministro da Defesa. Netanyahu acha que serão meses ainda de conflito. E é bom lembrar que houve também uma declaração infeliz, lamentável, do Bezalel Smotrich, que é o ministro das Finanças, afirmando que é preciso reduzir em 90% a população árabe na faixa de Gaza. Não foi por acaso que ele foi excluído do gabinete que discute a crise na faixa de Gaza, o gabinete de Israel. Ele permanece como ministro das Finanças, mas agora sem dar palpites oficiais na condução da guerra. E a situação em Gaza é catastrófica. É bom lembrar que ainda no final de outubro, início de novembro, houve aquela orientação, ordem para que os habitantes da região norte da faixa de Gaza se deslocassem para o sul, porque o norte seria fortemente atacado e toda a sua estrutura urbana seria destruída. Com muito custo, com muita dificuldade, inclusive enfrentando alguma resistência do Hamas, a população desceu para o sul. E aí nós tivemos um crescimento gigantesco da população no sul, onde falta comida, falta água, falta combustível. E aí combustível não é para andar de carro, não. É para dessalinizar a água, para poder utilizar a água do mar, retirando seu sal, tornando-na potável. Não há combustível para isso, faltando eletricidade, faltando remédios, faltando hospitais. Então a população cresceu muito numa área que já estava deteriorada pelos ataques anteriores. E aí, depois de irem para o sul, começam a ser atacados no sul. E há um surto de piolhos, uma epidemia de diarreia, doenças graves, inclusive a detecção de casos que podem caracterizar hepatite, ainda não há certeza. É um desastre humanitário, um colapso humanitário. Gaza tem 2 milhões e 400 mil habitantes. Cerca de 2 milhões hoje vivem como acampados, como refugiados, dentro da própria terra. E há pressão externa para que Israel permita mais corredores de ajuda humanitária, para que haja, da parte do Egito, a aceitação de mais gente saindo em direção ao Sinai. Mas o fato é que a única perspectiva é de uma guerra que ainda durará meses, já custou a Israel algumas centenas de soldados, e é bom lembrar que quase 22 mil habitantes da faixa de Gaza morreram, a maioria mulheres e crianças. Ora, 22 mil habitantes de Gaza para uma população de 2 milhões e 400 é como se uma guerra no Brasil produzisse, em poucos meses, 2 milhões de mortos. Nos Estados Unidos, como se uma guerra provocasse a morte de 3 milhões e 500 mil habitantes. Então não é moleza, 1% da população já morreu em poucos meses desse confronto que está provocando um colapso humanitário na faixa de Gaza, Pedro Campos.